THM. Já tenho comigo os meus convidados da Cruz Vermelha. Tenho comigo o Tenente-Coronel Rui Nunes. Muito boa tarde. Bem disposto? Peço que fale para o microfone. Boa tarde. Bem disposto? Obrigado. É irreverente? Muito irreverente. Muito irreverente? Senão não era voluntário. É verdade, também é verdade. Tenho também David Ornelas, coordenador de formação. Olá, David. Olá, Marta. David, tu és irreverente, já sei. Um pouco. Um pouco? Um pouco. E António Marques? Não sei se é irreverente. Olá, Marta. Olá. Já não sou. Já não és, Já não sou, és. já não sou. Que é formador na área da emergência pré-hospitalar. Tenente-Coronel, comece por si. Quando um jovem decide ser voluntário, portanto, dirige-se às vossas instalações, mas depois tem que passar por todo um processo de recruta. Quer-nos explicar, então, como é que esse processo funciona numa primeira fase? Claro. Portanto, todos os anos nós temos um processo de recrutamento para novos voluntários. Isto porque os nossos voluntários, como se pode ver pela nossa montra, são todos jovens e alguns deles daqui para algum tempo não estarão cá, porque vão para cursos que não são feitos cá na Madeira, vão para as universidades, ou vão trabalhar, ou a situação de vida modificou-se. Portanto, todos os anos temos que fazer esse processo de recrutamento. Após as inscrições, iniciamos o período de formação. Essa formação começa por uma formação que tenta enquadrar o cidadão na instituição Cruz Vermelha, a formação básica institucional, em que lhe damos uma ideia do porquê da Cruz Vermelha, o porquê do movimento internacional da Cruz Vermelha, o porquê da necessidade de haver voluntários, tudo isso, e depois passa uma formação mais técnica em função da área onde vai prestar o serviço. No caso concreto, são voluntários que vão para a área de emergência e depois têm que ter toda uma formação nessa área que é ministrada ao longo de algum tempo. Depois passam por uma fase de estágio e o processo formativo culmina com, embora a formação seja sempre contínua, o processo base de formação culmina com o compromisso de honra que, no caso dos mais novos que aqui estão, foi feito agora no dia 11 de fevereiro. Portanto, mas isto há algum processo permita-me o termo, de seleção, isto porque, por exemplo, eu posso achar que eu posso querer ser voluntária, mas posso não ter a aptidão para lidar com algumas situações. Portanto, vocês têm este cuidado de avaliar as pessoas. Claro, há duas situações que são logo postas à partida. Uma delas é a questão da idade e a questão das habilitações literárias. Portanto, devem ter no mínimo 9º ano e a partir de agora, até agora nós admitíamos voluntários para a emergência com menos de 18 anos. A partir de agora só admitimos por questões legais com 18 anos. E a partir daí, o processo de seleção é quase que um processo que se dá de uma forma natural. Só para explicar, este ano, ou aliás em 2011, nós, as inscrições eram cerca de 150, tínhamos cerca de 150 jovens inscritos e o juramento terminou com 70 voluntários. Isto porquê? Porque alguns deles foram, de alguma forma, aquilo que lhes foi explicado logo na apresentação não era aquilo que eles pretendiam. Iam com uma ideia diferente daquela que pretendiam encontrar e foram saindo. À medida que a formação foi decorrente, também alguns se calhar pensavam que a formação era tipo chegar e já está. E não é, a formação é longa, é preciso alguma persistência, é preciso alguma irreverência também e alguns vão saindo porque vão vendo que efetivamente não era aquela ideia que tinham do voluntariado e vão desistindo e acaba sempre assim num número muito mais baixo do que aquele que é o número inicial, para além de que nos cursos de formação também tem fatores eliminatórios. Se eventualmente não cumprirem com os requisitos que são solicitados nos exames, também são dispensados. Sim, senhor. David, qual é que é o teu papel aqui a coordenar estes jovens? Ora bem, de alguns anos para cá foi-me atribuída a função de liderar um grupo de instrução que permite orientar toda esta malta que nos apresenta como voluntários e, obviamente, a nossa função é, durante todo o processo formativo, testar ao máximo esta gente, ver se realmente, como tocaste no assunto aí muito bem, se eles têm ou não capacidade para desenvolver essas ações que lhes são propostas. O grande processo de eliminação no meio disto tudo é a própria auto-eliminação, portanto as pessoas chegam praticamente à noção de que não têm perfil para desempenhar a função. Achas que eles próprios se apercebem disso? Sim. Aliás, o grupo de instrução tem diversas funções, uma das quais é
tentar incutir que as pessoas se apercebam por elas próprias se têm ou não esse valor para continuar no processo de formação. Não o tendo, obviamente que o próprio voluntário em si chega ao bom senso de dizer: este não é para mim, vou para outro ramo, este voluntariado definitivamente não é a minha área. António, olá. Dias, Marta, olá. António, eu estou aqui a ver que vocês, os vossos números de voluntários, então, aumentaram significativamente. Sem dúvida que isto é com agrado que vocês recebem estes números e estas notícias. Eu fico contente e explico porquê. Muitos destes jovens que aqui estão, este grupo de 60 voluntários, a maior parte deles vêm porque nos vê cá fora. Podem não concordar aqui com o que eu digo, mas vêm porque nos veem, porque nos reconhecem o trabalho que nós fazemos junto à população, nos eventos desportivos, nos eventos recreativos, porque o Jumeira está presente, é um grupo que lá está presente. Eu admiro-os muito. Eles passaram por muito para estar aqui nesta fase. Tiveram que de uma forma natural, mas tiveram de facto de maturar, que não é fácil. Não sou fácil, todos eles tiveram que maturar. Não sou fácil. Eles vão brincar com a vida das pessoas. E quando se brinca com a vida das pessoas, não é como num outro tipo de associação. Não é? Eles têm que ser responsáveis, eles têm que ter a noção do limite. Nós não vamos à casa das pessoas, como eu digo sempre, porque somos convidados. Nós só vamos porque de facto precisam de nós. E nós temos que ser muito eficazes, temos que ser bons. Para eles é uma escola. Para eles alguns deles, se calhar, vão enverdar pela área da saúde em termos profissionais, outros vão desistir da área da saúde porque veem de facto que não têm o arcabouço necessário para poder enfrentar a realidade, mas é uma escola. A coluna de São Henrique de Janeiro, estou lá desde 1983, portanto, passei lá metade da minha vida já, mais de metade da minha vida. Acho que em termos curriculares é importante ter uma experiência no Minha querida, mais do que curriculares, é experiência. Eu acho que os currículos que se apresentam são da treta, muito a sério. Nós vemos currículos nunca mais acaba, o que é que sabe fazer? Pois, quer dizer, eu fiz um curso, não, isto não fazem cursos, isto vivem a realidade. A realidade nunca é aquilo que nós fazemos em formação. Por mais que eu vos incute uma situação de experiência, vai ser sempre diferente, porque a realidade é diferente, porque o meio é diferente, porque a pessoa é diferente, porque tudo é diferente. Portanto, eu em tantos anos de emergência nunca tive casos iguais. Digamos que na partida será semelhante. E é isto que nós tentamos despassar. E depois eu me simplifico. Eu acredito que muitos deles vão estar lá 10, 15, 20 anos e portanto vão seguir a vida na Cruz do Meio. Mas sem dúvida que é uma excelente escola de vida. E acredito, já voltamos à conversa convosco. Por agora, vamos para mais um momento musical, com mais um Ao Vivo e a Cores. Até já! Muito bem, Compasso foi então o nosso querido Carlos. Não se esqueçam de votar nele, a música número 9, mas vamos pôr isto no nosso Facebook, irreverencia.rtp.pt, pesquisa-nos, ou então Irreverência RTP Madeira vais encontrar, nós vamos disponibilizar toda a informação para poderes votar no Carlos. Continuamos a nossa conversa. David, há pouco o António estava a dizer que para estes, e eu concordo plenamente, que para estes jovens isto são, para além de serem lições de vida, estamos a prepará-los muito mais a nível curricular, estamos a prepará-los para a vida. O que é que se passa exatamente nas vossas formações? Portanto, quando os voluntários chegam ao pé de vocês, começam já a acompanhar-vos em algumas saídas ou não? Vocês têm um trabalho antes, um trabalho de casa, vá fazer. Sim, com há eles, um trabalho para aquilo com que vão lidar. Há um trabalho todo esse que é preparado, digamos, nos bastidores, como é óbvio, desde a altura em que nós temos acesso ao tipo de voluntário que vamos ter pela frente, portanto, através das inscrições, mais ou menos ficamos com uma ideia do leque de voluntários que cá temos. O que acontece aqui? Nós acabamos por ser, digamos, que os maus da história, no meio disto tudo, ou seja, fazemos o papel dos maus. A nós cabe-nos, numa fase inicial, obviamente, testar todo o voluntário, a ver qual será o seu limite. Todo este processo começa com uma fase inicial, digamos que o processo de formação poderá estar dividido assim em 3 fases. Uma fase inicial em que eles têm conhecimento da parte institucional, obviamente, estão a chegar a uma instituição e é de bom tom que o conheçam para onde é que estão a entrar. E depois há uma parte dedicada, digamos que a uma componente militarizada, que visa não só criar alguns hábitos de coordenação, como também recrutá-los em termos físicos um pouco mais aptos do que aquilo que chegam às nossas mãos. A partir daí entram numa componente técnica, isto bem mais à frente, que é a área que é atribuída aqui ao António Marques, e aí sim é um processo avaliativo mais pormenorizado. Aí existem critérios de avaliação, em termos de conhecimentos, em termos de prática,
E só quando ultrapassada essa fase é que eles vão entrar na última fase, digamos que é a fase de estágio, e aí sim são integrados nas equipas de socorro e vão pôr em prática todos aqueles conhecimentos que adquiriram ao longo deste processo formativo. Tudo isto acaba com a tal cerimónia que eles realizaram há bem pouco tempo e que é um fator marcante para qualquer voluntário, inclusive para nós já estamos cá há alguns anos. Sem dúvida, acredito. Nós temos imagens, vamos ver daqui a pouco. António, isto é um bocado... Como é que eu vou fazer esta pergunta? Como é que se prepara jovens que agora serão a partir dos 18 anos, como o Tenente Coronel disse, mas penso que vocês recebem-nos a partir dos 16. Ok, como é que se prepara jovens para lidarem com situações de vida ou morte? E situações que muitas vezes acredito que chegando de volta à sede da Cruz Vermelha acabem em lágrimas e como é que se prepara jovens para isto? Não se consegue. Não se consegue, estou sincero contigo. Aliás, há um caso que aconteceu bem recente, em que normalmente quando nós sabemos o que é o pedido onde nós vamos, é feito uma triagem. E é lógico, quando levamos já sabemos o que é que levamos e para onde. Tudo é feito num processo, digamos, de gradual. Só que às vezes somos induzidos em erro porque a informação que nos passa não é aquela que de facto foi a real. E houve um caso desses recente, em que de facto era traumático em termos de visualização para a equipa, que eram de facto miúdos novos. E assim que eu cheguei, era um domingo, e foi-me dito, e eu fui falar com eles. Como é que eles estavam, etc. Falamos sobre o assunto abertamente, sem tabus, porque a vida é assim mesmo, não é? Eu posso dizer, sem nenhum tipo de história, de que eu recordo-me da primeira pessoa que fui buscar, em 1983, onde estava, como estava e o que é que aconteceu. De facto é uma situação fatal. Recordo-me perfeitamente o que nós fizemos, como não fizemos. E, portanto, é lógico que marca. Mas eles têm que falar e nós temos preparação para o efeito. Porque não há ninguém, não posso dizer como é que eu próprio vou reagir perante uma situação que muitas vezes é horrível. Quer dizer, nunca se prepara ninguém para chegar a uma situação caótica, como foi o acidente do autocarro em São Vicente. Não se consegue. Não se consegue, de facto, as pessoas ficam de tal maneira mutiladas que, quer dizer, não é possível, não se consegue. Naturalmente que vamos lhe mostrando imagens e vamos dizendo o que é que pode acontecer. Mas não se consegue. Não se consegue. Qualquer um de nós, aliás, o Sr. Tenente Coronel, que é um militar de carreira, portanto, ou foi militar de carreira, sabe que não se consegue, quer dizer, não é complicado. Acha que não se consegue preparar? Eu acho que isso faz parte do processo formativo dos próprios voluntários. É difícil porque as situações são tão variadas e às vezes é muito complicado saber como é que um rapaz ou uma rapariga com 16, 17 anos vai reagir face a situações traumáticas que encontramos. Mas a experiência também nos diz que através da conversa que vamos tendo com eles, tentando que eles deitem cá para fora as emoções que eu ia tocar nesse ponto. Portanto, vocês não só como fazem o papel de passa-expressão, e perdoem-me, de mausões, aqui no meio desta história, mas depois também têm um papel muito importante, que é ouvi-los quando têm que deitar cá para fora estas emoções, porque isto guardando pode trazer muitos problemas. Não, os nossos conselhos em relação a isso é que quando essas situações ocorrem, que dentro da própria equipa que desabafem, que falem uns com os outros sobre aquilo que aconteceu, sobre aquilo que estão a sentir e que não deixem para lá para casa e para depois se refugiarem no seu quarto e começarem em situações de pressão. Portanto, que falem uns com os outros, falem com os colegas, com os amigos e que falem com os mais velhos que têm mais experiência e que poderão aconselhar-se bem que cada caso é um caso. E no caso que o António Marques estava a falar há bocadinho, eu também, logo que soube da situação, falei com os voluntários e fiquei um pouco, e estava um pouco apreensivo porque eram voluntários novos, mas depois fiquei descansado porque, apesar de serem voluntários novos, eram voluntários que já tinham alguma experiência de trabalho, já tinham alguma experiência de vida e que aceitaram muito bem a situação e que ao segundo dia, terceiro dia, já tinham deitado cá para fora todas as emoções que a situação acarretava. Portanto, ficamos um pouco descansados. Se bem que nesta situação nós gostaríamos de ter em permanência, e uma coisa que nos faz muita falta, e quando foi inclusivamente a situação do 20 de fevereiro, em que nós estivemos muito ativos no terreno, durante 12 dias estivemos 24 sobre 24 com os voluntários, que uma situação que nos faltou foi a questão de haver um psicólogo
com vocação para esta área, para a situação da traumatologia. E que efetivamente não nos apareceu-nos um grupo de 2 ou 3 voluntários psicólogos do continente que estiveram cá e que nos foram visitar, conversaram com alguns voluntários, mas neste momento, inclusivamente, o Serviço Regional de Proteção Civil está a preparar, vai dar formação agora nessa área. E nós também internamente estamos num processo formativo que se iniciou agora e que visa também esse tema. Sim, senhor. Já voltamos à conversa convosco. Nós fomos acompanhar, a Petra foi, aliás, acompanhar então um dia de formação destes novos jovens voluntários. Vamos ver. Nos dias de hoje, o voluntariado é uma das ações mais importantes recorridas pelos jovens. Por isso mesmo, viemos ver como é que decorre a formação da Cruz Vermelha. Lipstick, junkie, debunky, all in one cheek, came back wearing a smile. Looking like someone broke me, they wanted to unplug me. No one here is on trial, it's just a turn around and we go. Oh, well then we go on. Kick back, I want to rock you like the 80s. Cock rocking isn't allowed. Tugboat Sheila is into memorabilia. Who said 3 is a crowd? We'd bet to get it on the go. Hey, we've got to make it rain somehow. She told me to and showed me what to do. I'm like it makes it in a cloud. I said, hey now, we've got to make it rain somehow. Tiago, porquê que escolheste ser voluntário da Cruz Vermelha? Porque é uma área que eu gosto bastante, a área da saúde, e acho que é muito importante. Quanto mais voluntários para a Cruz Vermelha, melhor. Há aqui 2 grupos, os grupos dos socorristas e os grupos dos enfermeiros. Tu pertences aos grupos de socorristas. O que é que te faz ir à procura de socorrer alguém? Isso porque como é a área da saúde, acho que é importante, e quanto mais voluntários tivermos nessa área, melhor. Porque é uma área que precisamos bastante, apesar de ser um trabalho que poucas pessoas ligam e que é muito importante. Sofia, porquê é que tu escolheste a Cruz Vermelha e não outra instituição? Portanto, a Cruz Vermelha portuguesa e, então, já a Cruz Vermelha é reconhecida internacionalmente pela ação que tem desenvolvido em prol da solidariedade e da ação junto do próximo. Neste caso, a prestação do primeiro socorro em casos de emergências fez com que eu enverdasse pela Cruz Vermelha e não por uma outra instituição. Tem corrido a formação? Qual delas? A teórica ou a prática? A prática. A prática é uma mais-valia. Porquê? Porque na prática nós aprendemos a trabalhar em equipa, a conhecer as pessoas, e para conseguirmos fazer um bem ao outro temos que, antemão, valorizar a equipa que nós temos. Trabalhamos todos em equipa e estamos lá para o mesmo fim, que é, neste caso, o cliente. E a disciplina? A disciplina também faz parte da formação. Sem disciplina não há nada.
Foi assim que decorreu este dia de formação de todos estes jovens. Espero que não percas a oportunidade e venhas também conhecer este espaço da Cruz Vermelha. Isto, para quem pensa que não custa, custa muito, ó Sr. David. Então é isto que põe a fazer? Eu há pouco referenciei que nós acabámos por ser os maus da fita. Eu penso que está documentado o porquê. A componente física é importantíssima, temos de ter essa perfeita noção, porque obviamente vamos lidar com pesos a transportar em macas, que é necessário eventualmente um bom desempenho físico, e todos os exercícios que nós nos propomos aqui a fazer não é por gozo ao instrutor a ver o voluntário encher, mas sim é lhe dar mais alguma preparação do que aquela que ele, quando cá chega, não a tem, como é óbvio. Eu acho que ninguém pode reclamar, porque eu há pouco estava aqui a confidenciar, há quem pague para fazer estes exercícios. Pois, por esse ponto de vista... Nós damos-lo gratuitamente, portanto acho que eles só têm a beneficiar com isto. Muito bem, já voltamos à conversa convosco. Vamos fazer um curto intervalo e já voltamos. Até já. Bem-vindo à segunda parte do Irreverências. Estamos a falar do trabalho árduo que tiveram estes voluntários socorristas, que agora sim podemos dizer que são voluntários oficialmente. António, vocês têm feito, eu gostava de saber, eu estou aqui a ler no e-mail que o David me mandou, vocês, para terem conseguido este número, que tivesse crescido este ano, vocês fizeram algumas ações de sensibilização, e tu há pouco dizias-me que vocês estão... As pessoas veem-vos, vocês estão próximos das pessoas. A Cruz Vermelha, repara, é internacional. A Cruz Vermelha não é algo da região, eu acho que é internacional. E na Madeira tem um trabalho árduo, não só a nível pré-hospitalar, mas também tem na área do voluntariado geral e tem as escolas, e portanto a Cruz Vermelha está presente na vida das pessoas. Estive envolvida agora na situação da 20 de Fevereiro, na reconstrução, etc. Portanto as pessoas percebem-se da Cruz Vermelha e do trabalho que faz. Normalmente eu costumo dizer que em outubro ou setembro houve, durante a campanha eleitoral, alguns partidos que falavam de um hospital. E sem dúvida que um hospital seria algo que é uma mais-valia para a região, não vamos discutir isso. Mas nós sabemos que podemos estar cerca de 3 a 5 minutos sem respirar e conseguimos recuperar esse espaço de tempo. A partir daí é terrível. Bom, mais importante do que o hospital, se calhar, é apostarmos na qualificação das pessoas que no local onde acontece a emergência possam intervir. E é isto que nós fazemos. Nós, os formadores da Cruz Vermelha, os voluntários da Cruz Vermelha, ao longo do ano, eu não posso precisar se vão 10, 15, 20, 30 vezes às escolas, vão a associações desportivas, vão a casas do povo, vão a associações de índole religioso, desde que nos peçam para fazer uma associação de civilização, a gente está presente. É lógico que também sabemos cativar as pessoas. E depois, é lógico que a partir daí, sempre que há um processo, vem. Eu há pouco eu não disse, mas tu repara, aliás, tivemos, o programa Irreverência foi também extremamente importante para nós na divulgação da nossa intervenção, inclusive num programa que foi feito contigo, e em que o Tony, o teu câmara, acompanhou-nos várias vezes, e que na mesma noite houve 3 situações diferentes. E, portanto, nós estivemos primeiro numa situação de agressão, depois passamos a uma situação de intoxicação por opiáceos, e depois passamos para outra situação que já foi um acidente de carro. Portanto, tu repara que na mesma noite uma equipa de trabalho tem 4, 5, 6, 7 coisas diferentes. Facilmente poderá achar piada. O que é que falta à Cruz Vermelha neste momento? Muitas coisas. Tanta coisa. Claro. Mas eu penso que o Estatuto de Coronel aí será a pessoa certa. À Cruz Vermelha falta sempre qualquer coisa. Naturalmente, porque o mundo que nos envolve precisa sempre de mais alguma coisa. Neste momento, nós estamos extremamente satisfeitos com os nossos recursos humanos, com os nossos voluntários, especialmente porque os voluntários são a alma da Cruz Vermelha. E o nosso problema neste momento é que, de facto, temos 170 voluntários, socorristas, a quem temos que dar trabalho. E nós já estamos na busca de novos objetivos para estes voluntários. Nós não precisamos de mais ambulâncias, não precisamos de mais... Precisamos de pequenas coisas que ao longo do tempo vamos adquirindo à medida que as necessidades vão surgindo. Neste momento, se calhar precisamos de umas novas, de um reforço de instalações que não temos, com salas de formação, mas que a direção está a tratar. Mas, como eu dizia há bocadinho, o nosso problema agora é arranjar trabalho para dar aos voluntários.
E esse trabalho está a ser devidamente planeado, porque nós queremos estender aos nossos voluntários socorristas uma ação diferente daquela que fazem no dia-a-dia. No dia-a-dia fazem o socorrismo e, para além disso, queremos fazer uma ação que já está a ser planeada, que visa apoiar os nossos idosos, especialmente aqui no Concelho do Funchal, porque sabemos que, e a Comunicação Social referia isso, que há centenas de idosos que vivem isolados. Alguns desses idosos são acompanhados pela Segurança Social, eventualmente poderão ter um apoio domiciliário, mas muitos não têm. As juntas de freguesia, inclusivamente, dizem que conhecem aqueles casos que lhes batem à porta, mas há outros casos que não conhecem. E nós, no princípio do mês de março, vamos iniciar uma busca a esses idosos que não contactam as juntas de freguesia, porque são esses que efetivamente carecem de apoio. Por isso, já foi transmitido aos nossos voluntários, e da parte de todos houve o maior acolhimento nessa nova missão, porque é uma missão que bastante espinhosa, bastante sensível, e que toca com um ponto muito sensível da sociedade, que é exatamente o cuidado que os idosos têm que ter. Pois, sem dúvida. Peço desculpa.